Bom dia, irmãos, graça e paz. Graça e paz? Oh, todos estão acordados, amém. Todos sabem que ainda continuamos em campanha de missões nacionais aqui na nossa igreja. Nosso tema, Minha Pátria para Cristo. Nosso tema, Minha Pátria para Cristo. E a divisa está muito fácil, Josué 13:1, que diz: e ainda há muitíssima terra para conquistar. O pastor me pegou ali, né? Eu esqueci em Libras, mas tudo bem. Eu estou faltando algumas aulas, mas eu justifiquei. Eu tenho ido assim, alguns momentos fora da igreja, viagem missionária, encontro de promotores, reuniões, e aí eu falei um pouquinho, tá? Ainda bem que nós temos aqui, graças a Deus, o Ministério de Vozes, que atua muito bem. Parabéns, meninas. E eu fico feliz realmente por engajamento da igreja. Como estamos no mês do Vozes, né, irmão? Semana do Vozes. Então, hoje eu dei a preferência para eles, dando ênfase à importância da nossa comunidade surda aqui dentro da nossa igreja. É um grupo bem representativo e que precisa do nosso amor, da nossa atenção, da nossa participação. Mas agora eu vim trazer o nosso pastor. Nosso pastor, ele atua na Amazônia, um projeto Amazônia muito lindo. E ele é quem conduz o segundo barco. Lembra que eu falei? Nós precisamos do terceiro barco para irmos mais longe um pouquinho, para falar do amor de Deus, aqueles povos indígenas, entre outros, que eu vou deixar com ele. Aí ele disse, o nome dele é pastor Madison Feijão, mas diz que é para chamar de Feijão, porque assim ninguém vai esquecer dele. Então, neste momento, aqui está o nosso pastor, ele vai explicar um pouquinho sobre o projeto Amazonas. E ele, interessante, né? Ele convida a igreja, viu? Para nós irmos de barco, uma caravana da igreja, ir para lá com ele, que ele é que vai estar conduzindo, segurança total. Então, vamos estar neste momento, irmão. Se possível, vamos ficar de pé, estender suas mãos, orar por ele. Imagine, todo dia no barco, meus irmãos. Vamos estender as mãos pelo nosso pastor Feijão. Lembre dele, que ele está sempre conduzindo o segundo barco. E vamos estar orando com ele, por favor, né? Amém. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, queremos trazer aqui a vida do nosso pastor e missionário de um campo bem desafiador, mas até agora o Senhor tem ajudado eles. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que as tuas mãos poderosas estejam sobre a vida dele. E que não só o testemunho, mas a palavra que ele vai trazer para cada um de nós seja de acordo com a tua vontade, Senhor. Que sabemos que é boa, perfeita e agradável. Continua abençoando ele, conduzindo ele, a sua família, o ministério que o Senhor confiou nas mãos dele. Abençoa, Senhor, toda a Igreja Batista da Graça, a campanha de missões nacionais. Com a fé no Senhor Jesus, iremos alcançar o alvo ou até mesmo ultrapassar. Nós estamos com a porcentagem, um percentual muito bom. E eu louvo a Deus por toda a igreja estar se envolvido, estar se inteirando através de orações, de ofertas, de alvo pessoal, de alvo de pequenos grupos. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja, por cada família, cada necessidade que eles estão passando. O Senhor está no controle de cada um. As pessoas que estão enfermas, que o Senhor dê a restauração da saúde plena e total. E neste momento, entrego nas tuas mãos a vida do pastor Feijão. E que o Senhor possa falar através da vida dele. Assim oramos e também te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Querida igreja, bom dia a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Queridos, que alegria e que privilégio estar em Salvador, na Bahia, né, e poder conhecer. Estou aqui há 7 dias, conhecendo a cidade, conhecendo a igreja, conhecendo o povo de Deus. E fomos assim muito bem acolhidos já pelo pastor da igreja, né? Ele está sempre mandando mensagem, perguntando se eu tinha feito contatos, mesmo viajando, muito preocupado. Então, pastor, a nossa gratidão também à igreja, ao pastor e toda a equipe pelo acolhimento. Queridos, falar de missões é um tremendo desafio e privilégio para nós, batistas brasileiros. Por isso, trazemos um abraço do pastor Fabrício Freitas, o nosso diretor executivo da Junta de Missões Nacionais. A campanha de missões nacionais é um tempo e oportunidade para que Missões Nacionais preste conta aos batistas brasileiros pelo último ano missionário. Apresente as realizações das conquistas missionárias no último ano. E também apresentar os desafios que ainda existem para o Brasil batista. Então, basicamente, esses 2 objetivos: louvar a Deus pelas conquistas e apresentar os desafios que ainda temos no campo missionário. Aí está a apresentação no slide, eu estou sem retorno aqui, vou pelo celular. A minha família, a nossa família, a sua família missionária. Minha esposa Clemildes,
o nosso filho Felipe. Felipe está no Seminário do Sul, primeiro ano do curso de música, se preparando aí para servir também no ministério. E a nossa princesa, Samela Tisa, com 11 anos de idade. Nós somos a sua família missionária no projeto Amazônia. O projeto Amazônia envolve os estados do Pará, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre. Missões Nacionais tem macros projetos missionários, Projeto Cristolândia, Vila Minha Pátria, muitos outros. Um deles, o Projeto Amazônia. Eu creio que é o terceiro slide, tá, queridos? O Projeto Amazônia, envolvendo todos esses estados. Dentro desse projeto, o Projeto Amazônia, nós temos alguns programas missionários. Entre eles, o programa Novo Sorriso da Amazônia. O programa, queridos, Novo Sorriso da Amazônia, tem por objetivo erradicar a cárie nas comunidades ribeirinhas, indígenas ou quilombolas, onde atuamos como missões nacionais. É comum e a média tem sido o seguinte: crianças até 11 anos de idade têm pelo menos 92% dos seus dentes comprometidos com cárie. É comum, queridos, chegarmos em uma casa em contexto amazônico e você ter uma família de 4, 5, 6 pessoas compartilhando a mesma escova dental, às vezes sem ter o creme dental. Crianças e até adultos que nunca fizeram uma consulta médica, nunca foram ao dentista. O programa Novo Sorriso, então, ele vem para erradicar. Os nossos missionários são treinados como agentes de saúde bucal e eles fazem todo um acompanhamento sistemático, a aplicação de flu, a troca desse kit, e com o barco missionário chegando as equipes médicas para fazer tratamentos necessários. O outro programa é o programa Radical Amazônia. O programa Radical Amazônia é para jovens a partir de 18 anos que terminaram o ensino médio, solteiros ou casados sem filhos, que em um culto missionário, em algum momento, ele entendeu no seu coração que Deus o está chamando para ser um missionário na Amazônia. E ele tem então esse sentimento. E a igreja, a sua liderança, se questiona. É um sentimento mesmo? É um chamado missionário? Ou é uma empolgação de um testemunho, de um culto? Damos a essa pessoa, então, com este chamado, com este sentimento, a experiência de 2 anos em um programa missionário, que é o programa Radical Amazônia. Montamos turmas, e esses missionários, então, são organizados, e por 2 meses, eles recebem um treinamento em contexto transcultural na Amazônia. Eles vão aprender, por exemplo, dormir em rede, colocar a malhadeira no rio, tirar o peixe da malhadeira, tratar esse peixe, tomar café com farinha, né? Fazer viagens, andar na mata, se proteger de animais peçonhentos. Eles recebem todo um treinamento nessa área, com vida de oração também, discipulado, evangelismo, pregação. Depois eles são organizados em duplas ou trios e vão morar e completar 2 anos vivendo em uma comunidade ribeirinha, indígena ou quilombola, sendo mentoreado por um missionário de missões nacionais, e ele vai ter essa experiência radical. Ao final de 2 anos, ele vai então dizer o seguinte: a experiência foi uma bênção, voltarei para a minha igreja e vai servir o Senhor na sua igreja, em todas as áreas. Ou ele vai dizer o seguinte: Deus confirmou esse sentimento como um chamado de Deus para a minha vida, e eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, à obra missionária. Se essa for a sua resposta, ele entra no outro programa, que é o programa de formação missionária. 4 anos de teologia, Seminário do Sul, um bacharel em teologia, EAD. Ele continua na comunidade ribeirinha, ele continua atuando no campo missionário, sendo mentoreado, e em 4 anos ele se forma, então, no programa de formação missionária da Junta de Missões Nacionais, podendo ser efetivado por missões nacionais ou desenvolver um outro projeto. E temos então esses 2 missionários conosco, o barco missionário 1 e o barco missionário 2. Eu tenho o privilégio de comandar o barco missionário 2. Esses missionários recebem caravanas missionárias de toda parte do Brasil para dar suporte das comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas, aonde temos missionários atuando nesses projetos. São caravanas que vão para ajudar no evangelismo, no discipulado, equipes médicas, servindo ao Senhor nesses contextos. Dentro desse macro projeto Amazônia, nós temos então o projeto Trombetas. O projeto Trombetas é o meu quintal, é onde eu estou atuando. Tem esse nome em razão do Rio Trombetas, é o próximo slide, Rio Trombetas, e por isso esse nome para Trombeta, que está no município de Oriximiná.
e aí vamos falar um pouquinho sobre ele. Temos ali um contexto desafiador. Oriximiná tem 72 mil habitantes. Nós estamos, então, no extremo norte do Brasil, no mapa aí, então, de amarelinho, já fazendo fronteira com Guiana Inglesa, próximo ali de Guiana Francesa e Suriname. No projeto Oriximiná, o nosso desafio, então, é alcançarmos as comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. 135 comunidades ribeirinhas. Uma comunidade ribeirinha é um lago onde tem pessoas ali morando. Dentro desse lago pode ter uma vila, 2 ou 3 vilas, o que dá para a gente o desafio de aproximadamente 450 vilas ribeirinhas no município de Oriximiná. Quando uma comunidade ribeirinha tem 2 vilas, 3 ou mais, normalmente isso é fruto de alguma briga, algum desentendimento, algum problema houve ali, e umas famílias então se reúnem, vão para outra margem do rio e começam a montar uma outra vila, o que traz para a gente um desafio em termos de poder realizar ações missionárias e promover a pacificação naquele contexto. 36 comunidades quilombolas, descendentes da escravidão. Pessoas que fugiram das fazendas de escravos do município de Santarém, Óbidos, Alenquer e outras, se refugiaram no Alto Rio Trombetas. Foram protegidos pelos indígenas e depois de décadas de escravidão, vieram descendo o rio e se organizando em quilombos. Um tremendo desafio missionário também para nós alcançarmos nesse contexto. Povos indígenas, 12 etnias indígenas no Rio Trombetas. Entre eles o povo Uaiuai, que é a maior etnia naquele contexto. Evangelizado há mais de 50 anos, tem a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, traduzido na própria língua, todas as 21 aldeias com igrejas, pastores indígenas. O povo Uaiuai são para nós hoje um celeiro de missões, porque é um povo de Deus, apaixonado por Deus, querendo levar o evangelho para outras etnias, como Rixicariana, Tunaiana, Mavarianas. Então eles são para nós um celeiro de missões. Atuamos com eles na formação e capacitação de lideranças, mas são também para nós um campo missionário com a nova geração. A urbanização chegou entre os povos indígenas. Televisão, internet, os indígenas que vão para a cidade para estudar, terminar o ensino fundamental e médio, fazer a faculdade e retornam para a aldeia e todos os problemas então, na linguagem antropológica do homem branco, estão dentro da aldeia e se tornam para a gente um tremendo desafio missionário nesse contexto também. Nosso objetivo é plantarmos igrejas multiplicadoras e autóctones nesses contextos ribeirinhos. O que é uma igreja para a gente? Na nossa declaração batista, é uma comunidade de pessoas salvas, regeneradas, biblicamente batizadas. Igreja é gente. Então, em um contexto ribeirinho, numa comunidade que se tenha 80 pessoas, 120 pessoas, quando a gente tem ali 10, 15 pessoas, a gente considera que a gente tem uma mega igreja. Na comunidade do Camixá, por exemplo, uma comunidade de 120 pessoas. 28 as pessoas convertidas naquela comunidade. É mais de 25% daquela população. É uma mega igreja naquele contexto. Líderes autóctones. Por isso o desafio de plantação de igrejas multiplicadoras e autóctonas. No outro slide, nós temos aí um demonstrativo do avanço da obra missionária. Hoje temos um total de 12 plantações de igreja ali no município de Oriximiná, entre congregações e igrejas plantadas no projeto. Um outro desafio para a gente, queridos, é a formação de líderes autóctones. Os nossos programas missionários, em missões nacionais, nas nossas convenções, eles têm algumas características que deixam de fora alguns líderes. Maior de 18 anos, ensino médio completo, casado sem filhos. Mas nesses contextos, muitas pessoas não têm nenhum nível de escolaridade. Tem baixo nível de leitura, não consegue nem comprovar em que série parou e alguns nem estudaram. Então nós temos ali o Instituto Batista Trombetas, que oferece o curso bíblico de formação ministerial. Um curso de teologia em 8 módulos, sendo 2 módulos por ano, durante 6 dias. A gente reúne em um instituto, em uma comunidade ribeirinha, esses irmãos, que vêm de comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas. Damos para eles passagem, alimentação, toda a formação teológica, livros teológicos, e ministramos todas as disciplinas de um curso de teologia com ênfase em missiologia. Novo Testamento, Antigo Testamento, teologia sistemática, história dos batistas, eclesiologia, pregação expositiva, tudo que é necessário para capacitar esses irmãos, que são os líderes, os dirigentes, que vivem da colheita da castanha, da pesca, do extrativismo, que não tem um sustento missionário, não tem um título de missionário,
mas eles são os líderes das nossas congregações, dos nossos projetos, professores de EBD, líderes de pequenos grupos. Atuamos então com a formação desses irmãos. O outro desafio para a gente é o Barco Missionário 1, que nós recebemos as caravanas. Tem um vídeo, né? Aliás, nós temos 3 videozinhos, né? E a gente quer apresentar o primeiro vídeo, então, para os irmãos entenderem a nossa dinâmica. Eu creio que é o próximo slide, tá, queridos? Os irmãos separaram lá, né? Muito bem. Nesse vídeo, primeiro que vai apresentar, nós recebemos as nossas caravanas e o nosso negócio é cuidar de gente, não é cuidar de dente, né? Mas se para cuidar de gente precisa cuidar de dente, então a gente recebe os nossos dentistas e assim qualquer área. Mas o que nós queremos é evangelizar, o que nós queremos é falar do amor de Cristo. Por isso, quando a gente recebe as nossas caravanas, há todo um treinamento para os nossos voluntários, para que ao fazer o atendimento médico, qualquer outro atendimento, eles possam apresentar o Evangelho. Isso tudo acontece enquanto nós estamos viajando, né? E esse vídeo, então, mostra exatamente isso. A nossa missionária Germana, que é a nossa coordenadora no Projeto Amazônia, junto com o pastor André, seu esposo, que é a nossa dentista, também já ministrando o treinamento enquanto estamos viajando. Já consegue passar, querido? Pelo menos o barulho, né? Do motor 114, turbinado para 160, MWM, está funcionando bem. Muito bem, queridos. Enquanto estamos viajando, com este barulho todo o treinamento acontece. Esse barco é o nosso hotel, é o nosso restaurante e é também os nossos consultórios. Muito bem. Pode passar o próximo, querido, se for possível. Muito bem, você vê então aí que é desafiador, né? Receber todo um treinamento, 2 horas, 3 horas, 4, 6, 10 horas de viagem, né? Com esse ouvido aí, com essa música no ouvido. Aí é o nosso intervalo, querido. Nossos irmãos, nossos voluntários, todos tendo um intervalo de 1 hora de descanso e aproveitando para o momento de almoço, né? E a nossa filosofia é que se não dá para fazer no barracão, senta no chão, né? A gente pega o pratinho ali e vai fazer a refeição enquanto descansa. Esse barco, queridos, é equipado com 4 consultórios odontológicos. A gente monta e desmonta toda a estrutura durante todos os dias. A gente chega na comunidade geralmente à noite, de manhã bem cedinho, a gente carrega todos os equipamentos que precisa e monta debaixo de uma árvore, em um barracão, em um templo, debaixo de uma tenda, e monta toda a estrutura para que os nossos irmãos possam trabalhar, e aí outros profissionais de saúde também atendendo. Nós temos toda uma estrutura de farmácia com medicamentos, então as pessoas são atendidas e já recebem o medicamento, os médicos já dispensam, mediante a receita, de todo o medicamento que é feito. Próximo vídeo, queridos. Aí nós temos então a nossa voluntária, uma dentista, que está orando com essa mãe. Enquanto ela estava atendendo, estava falando do Evangelho, pregando o Evangelho para essa mãe, para essa criança, e no final fazendo uma oração, depois convidando para participar do culto à noite. A gente sempre encerra com um culto à noite, celebrando a Deus por tudo aquilo que aconteceu. Porque o nosso foco é a salvação das pessoas e não apenas a cura de qualquer doença que elas possam ter. Nós encerramos então louvando a Deus pelo avanço missionário. Dia 14 realizamos o último batismo que aconteceu desse ano. Já aconteceu outros batismos, mas no Rio Trombetas, dia 14 tivemos 20 pessoas que foram batizadas, que assumiram um compromisso com a igreja, testemunhando da sua fé em Cristo Jesus. Por isso que nós queremos expressar a nossa gratidão a esta igreja pelo seu envolvimento com a obra missionária. A sua oferta missionária na campanha chega não apenas como sustento dos missionários, mas chega também como uma escova de dente, como um creme dental, o combustível, a manutenção dessas embarcações, para que o evangelho possa chegar nesses locais extremos. Oriximiná, extremo norte. Eu saí de casa na quarta-feira, meio-dia, viajei por 5 horas até a cidade de Oriximiná. Eu moro em um distrito de 6.000 pessoas. De Oriximiná, pegamos um barco, por mais de 10 horas viajamos até a cidade de Santarém. Depois pegamos avião e com ponte aérea, 12 horas de viagem de Santarém, chegamos aqui em Salvador. Estamos distantes.
Essas distâncias geográficas tornam para a gente um tremendo desafio missionários. Por exemplo, voluntários. Por exemplo, pessoas que queiram dedicar 5, 6 dias da sua vida para ir nos distantes mais confins da terra. Aprendemos em Atos 1:8, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Para quem está aqui em Salvador, talvez o confim da terra seja exatamente Oriximiná. E aí você tem a oportunidade de viver esse texto bíblico, fazendo uma viagem missionária conosco, dedicando 5 dias, 6 dias da sua vida para servir nesse contexto transcultural tão desafiador que temos ainda para os batistas brasileiros. Essa campanha, querido, nos traz tremendos desafios missionários. Alcançar os vazios batistas, alcançar povos não alcançados. E aí nós temos pelo menos 10 prioridades missionárias. A população surda que está aqui é uma delas, o povo cigano. Mas no Rio Trombetas, das 10 prioridades, nós temos pelo menos 5 prioridades em um só lugar. Indígenas, ribeirinhos, quilombolas, extremo de pobreza e extremo de riqueza nesses contextos para se pregar o Evangelho. Por isso, um tremendo desafio missionário para os batistas brasileiros. Quero pensar com os irmãos, nessa manhã, em termos de mensagem, em Josué capítulo 13, na nossa divisa, e aí eu quero ler do verso 1 ao versículo 7, para a gente trazer algumas reflexões para a gente a respeito deste tema. Josué 13, de 1 a 7, os irmãos poderiam ficar sentados como estão, reverenciando Deus em vossos corações. Nos diz assim a palavra do Senhor. Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Essa é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate, o de Ecrom e os aveus. Ao sul, além de toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até Áfica, na fronteira com os amorreus, e ainda a terra dos gibileus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Miresfote-Maim, todos os sidônios. Eu os expulsarei diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e meia tribo de Manassés. Que Deus abençoe, queridos, essa palavra em nossos corações. Ainda há muitíssima terra para conquistar. É a palavra de Deus para Josué. Josué fora chamado por Deus para substituir Moisés e recebeu como ordem de Deus liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Josué capítulo 1, temos então o chamado de Deus para Josué. Josué deveria então cumprir esse chamado de Deus com a convicção da presença de Deus todos os dias na sua vida. É a promessa de Deus para Josué. Você nunca estará sozinho, eu estarei com você todos os dias. Ninguém vai combater contra você. Segundo, Josué deveria ter coragem para liderar o povo da conquista, ser forte e corajoso para fazer esse povo atravessar o rio e conquistar a terra. Terceiro, Josué deveria ter coragem para nunca se afastar da lei de Deus, nunca se afastar da palavra de Deus, nunca se afaste da lei do Senhor. Josué deveria então desenvolver o seu ministério de liderança nessas 3 promessas. Saímos do capítulo 1, chegamos no capítulo 13. A avaliação de Deus para Josué é a seguinte: você está muito velho. Você chegou na sua velhice e ainda há muita terra para ser conquistada. Nesta frase, então, temos por implicação de que ainda existe muita terra, significa que muita terra já havia sido conquistada. Do capítulo 1 ao capítulo 13, nós temos o povo de Israel guerreando e conquistando, sem levantar no primeiro momento nenhuma espada, apenas obedecendo e dando as 7 voltas em Jericó e dando um grito, e eles conquistam Jericó, mostrando que toda a sua conquista, toda a sua vitória vinha do próprio Deus. Do capítulo 6 ao capítulo 12,
nós temos então uma relação de lutas e batalhas, e o povo de Israel vencendo. O capítulo 12 traz uma relação de reis que foram destruídos pelo Senhor, e as terras conquistadas pelo povo de Israel. Muita terra havia sido conquistada, e era necessário então que se reconhecesse isso. Quando pensamos em termos de obra missionária e do trabalho missionário batista no Brasil, nós precisamos igualmente reconhecer que muita terra foi conquistada. Há mais de 150 anos, com os primeiros missionários chegando aqui, os primeiros batistas em Santa Bárbara do Oeste, depois na Bahia, mais de 130 anos depois, com a nossa Convenção Batista Brasileira, há mais de 117 anos, as nossas juntas de missões nacionais e mundiais. E nós podemos olhar então para a história batista em termos de missões, e podemos nos alegrar no Senhor, de que muita terra foi conquistada. Nós estamos em todas as regiões do Brasil, em todos os estados brasileiros temos a presença batista. Uma linda história missionária, uma história que tem como preço o sangue de muitos missionários. O saudoso pastor Isaltino Gomes dizia que nós batistas brasileiros temos uma história e não boletim de ocorrência. Nós não surgimos dividindo brigas, não surgimos dividindo igrejas, brigando com ninguém. Nós surgimos pregando o evangelho, andando em lombo de jumento, de cavalo, de pé, de carro, de moto, transamazônica, década de 60, uma linda história missionária com a Transtotal. Hoje, a Operação Jesus Transforma. Muita coisa foi conquistada. E isso deve alegrar os nossos corações e reconhecer o trabalho, o esforço, a luta dos nossos pioneiros batistas, da maneira como viveram, da maneira como se dedicaram para que o evangelho fosse então pregado nesse Brasil afora. E eles tinham uma estratégia muito clara, muito bem definida, a semelhança do que temos aqui com Josué. Josué deveria então conquistar a terra, de que maneira? Povoando e distribuindo a terra pelo meio do povo de Israel, de acordo com as suas tribos. A história de Josué é que Deus quer manifestar a sua glória, expandir a sua glória, e Deus faz isso por meio do seu povo. Deus nos criou, queridos irmãos, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Nós fomos criados para refletir, para espelhar a glória de Deus, aonde quer que estejamos vivendo. O pecado veio e corrompeu, destruiu isso. Deus faz uma promessa, que da semente da mulher viria a semente que iria esmagar a cabeça da serpente. Deus promete então fazer de um homem uma grande nação, para que desta nação viesse exatamente o Cristo. É isso que Deus está cumprindo, a sua promessa, a sua palavra, a Abraão, Isaque e a Jacó. Promessa de fidelidade, de um Cristo que viria para morrer pelos nossos pecados. E Deus está fazendo isso por meio do seu povo, o povo de Israel, que havia escolhido, um povo eleito de Deus, escolhido não para um fim em si mesmo, mas escolhido para ser luz para os gentios. O povo de Israel deveria então espalhar a glória de Deus, povoando aquela terra. Os nossos pioneiros entenderam que a maneira de espalhar a glória de Deus no Brasil era por meio da plantação de igrejas, e se esforçaram para isso, porque a igreja é o corpo de Cristo, é a expressão. Deus manifesta a sua glória por meio das nossas vidas. Aonde quer que nós estejamos, nós somos a luz de Cristo. Muita terra havia sido conquistada, mas a avaliação é, ainda há muita terra para conquistar. Precisamos então reconhecer. Deus então faz um relato muito detalhado, mostrando as regiões que ainda não haviam sido conquistadas, mostrando as terras que não haviam sido conquistadas. Mostra para Israel aonde ele deveria avançar, mostra para Josué. Nós, batistas brasileiros, fizemos então a lição de casa. Missões Nacionais fez todo um trabalho de pesquisa, de um censo batista, para identificar onde estão os vazios batistas. Estamos em todos os estados, mas nós não estamos em todos os municípios. Cada estado tem aí um número de municípios ainda sem a presença batista, e nós queremos avançar nesse contexto. Quais as populações que nós somos devedores em termos de proclamação do Evangelho? A população surda é um exemplo disso. Povos ribeirinhos, povos quilombolas, pessoas que estão à margem da sociedade, povos para ser alcançado. Há muita terra para ser alcançada com a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus fez isso, Mateus capítulo 9 mostra isso.
Jesus fez missões indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho de Cristo Jesus, curando toda forma de doença e enfermidade. E diz o texto que Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. Perceba, igreja, que o que torna sensível o coração de Cristo, o que faz com que Cristo se compadeça daquelas pessoas, não é a condição de enfermidade, não é a condição de doença, mas a condição de perdido pecador. Jesus se compadece delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. É incrível que nós nos sensibilizamos quando sabemos que uma família tem uma única escova de dente na Amazônia, que uma criança com 10, 11 anos de idade tem 92% dos seus dentes comprometidos. E isso, então, às vezes nos choca como realidade. Mas muitas das vezes não traz choro em nosso coração o fato de sabermos que na Amazônia milhões de pessoas estão morrendo sem Cristo. Pessoas que estão como ovelhas que não têm pastor, que nunca ouviram o evangelho de Cristo, que nunca ouviram falar de Cristo. Na Amazônia existe, queridos irmãos, aproximadamente 37 mil comunidades ribeirinhas. Classificamos missiologicamente em comunidades alcançadas, comunidades engajadas e comunidades não engajadas. Alcançada, ali tem uma igreja, foi estabelecida. Engajada, alguém disse, eu vou chegar nessa comunidade, vou pregar o evangelho, vou plantar uma igreja. Não chegou ainda, mas alguém já disse, nos próximos 5 anos eu chego lá. Está no seu planejamento, está no seu radar. Comunidades não engajadas. Significa dizer que existe comunidade que ninguém está pensando alcançar nos próximos 5 anos, porque falta força missionária. Cada agência, cada igreja, olha então a sua capacidade, a sua força missionária e monta o seu planejamento estratégico nos próximos 5 anos. Nós temos o nosso. Mais de 10 mil comunidades na Amazônia. Ninguém está pensando alcançar porque falta força missionária. Falta obreiro, falta logística, falta recursos, falta barco da Amazônia. Estamos sonhando agora com um 3º barco para a região do Marajó. Grande desafio para nós batistas brasileiros, alcançarmos, adquirirmos esse barco para o missionário Euclides que está no Marajó e poder levar o evangelho naquela região do Pará. Mais de 10 mil comunidades ribeirinhas que precisamos alcançar com o evangelho de Cristo Jesus. Há muita terra para ser conquistada. O terceiro aspecto desse texto é que Josué deveria conquistar essas terras confiando no poder de Deus. Ele não precisava levantar espada, porque a palavra de Deus nesse contexto é: eu expulsarei diante dos filhos de Israel. O trabalho de Josué, na sua velhice, da sua experiência de liderança, deveria ser um trabalho de mentoria, de acompanhamento, de gestão, para que o trabalho fosse feito e, ao receber a terra, ele pudesse então distribuir de acordo com as tribos, conforme Deus havia ordenado. Nós precisamos, queridos irmãos, continuar firmes na obra missionária, avançar na obra, trabalhar para o Senhor, na certeza e convicção de que a obra de conversão e de conquista é uma obra de Deus. É Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que nos dará esses povos por meio da pregação do Evangelho. Embora precisamos nos esforçar e investir toda a nossa força e condição para trabalhar, indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho, investindo em vidas, viagem missionária, barcos missionários, carretas missionárias. Não podemos fazer isso crendo que a nossa capacidade vem de nós mesmos. Precisamos reconhecer que é Deus que faz a obra é do Senhor. E isso faz com que nós precisamos então nos curvar, nos humilhar, buscar a direção de Deus em oração. Vivemos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito de Deus, o nosso Deus de missão, nos guie dentro da sua vontade. Atos 1:8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, um crente cheio do Espírito Santo de Deus, é um crente comprometido com a obra missionária, que ama missões, porque missões, queridos, é a missão da igreja. A missão da igreja é fazer missões. A missão da igreja é buscar e salvar o que se havia perdido. E a pergunta que fazemos então é: aonde estão os perdidos?
aonde estão os perdidos. Cidade em cidade, aldeia em aldeia. Na parábola do filho pródigo, o perdido é uma pessoa, um jovem que está na casa do pai, sem ter comunhão com o pai, com o coração lá no mundo. E é seduzido pelos prazeres do mundo. Perdidos podem ser pessoas da nossa igreja, que não têm vida de oração, que não têm comunhão com Deus, que não têm vida a sós com Deus, que congrega na igreja, que frequenta a igreja, mas que não tem prazer nas bênçãos de Deus, não tem prazer na companhia do nosso próprio Deus. E que de repente é aí seduzido e fisgado pelos prazeres deste mundo, e quando a gente pensa que não, se afastou da comunhão da igreja. Na parábola da dracma perdida, o perdido está dentro de casa. Pode ser os nossos filhos, que às vezes nós não investimos no cuidado, no discipulado das nossas crianças, e quando eles crescem, se afastam do evangelho do Senhor Jesus. Na ovelha perdida, o perdido é um crente, é uma ovelha que se desgarrou do rebanho e se tornou presa fácil. Portanto, queridos, os perdidos podem estar dentro da nossa igreja, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa vizinhança, lá na floresta amazônica, lá no sertão. Pode estar nas Cracolândias. Os perdidos estão em todos os lugares. A missão que Deus nos deu é a mesma de Cristo. Ele disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fazer missões, queridos irmãos, é buscar e salvar o perdido pecador. Neste sentido, então, temos plena convicção bíblica de que todos nós somos chamados para fazer missões. Todos nós somos missionários. A diferença está no tipo do chamado. Alguns foram chamados para ficar, a grande maioria é chamado para ficar na igreja local, servindo na igreja local, fazendo discípulos da igreja, relacionamento discipulador, ganhando gente para Cristo, servindo na estrutura que a igreja oferece, pequenos grupos, encontro de casais, escola bíblica dominical, para enviar obreiros, para sustentar a obra missionária. Mas alguns, Deus chama para abrir mão de tudo, deixar a sua terra e a sua parentela e ir para um lugar distante que Deus quer enviar. Qual é o seu chamado? Você foi chamado para ficar fazendo missões na igreja local, ou Deus te chamou para ir, para abrir mão de tudo e se dedicar ao trabalho missionário de tempo integral? Você precisa responder isso, ter clareza diante de Deus, para responder em oração, de maneira positiva, ao chamado do Senhor. Queridos, o nosso desejo e oração com missões nacionais, como igreja do Senhor, é que a gente continua se envolvendo cada vez mais com missões. Por isso, a nossa palavra de oração e de gratidão a esta igreja, pelo seu envolvimento, pela sua parceria na obra missionária, e que Deus continue e os capacite a servir a Deus ainda mais, a fazer muito mais por missões. A urgência de se pregar o evangelho a todos os povos nesta nação. Pastor Fernando Brandão cunhou a frase, né? Não vamos recuar, vamos avançar. Pastor Fabrício, pensando na urgência, tem usado a frase, vamos avançar aceleradamente, porque é urgente que preguemos o evangelho a todos os povos neste Brasil. Que Deus, queridos irmãos, abençoe a sua vida, e a minha oração é que você tenha plena convicção diante de Deus sobre o teu chamado. Se você considera no seu coração a possibilidade de se envolver conosco, orando pelo Projeto Amazônia, pelo Projeto Trombetas, ou até mesmo sustentando por meio do PAN. A nossa irmã aqui tem algumas fichas do PAN, e você pode, a partir de uma oferta mensal de R$30, investir na obra missionária na Amazônia, permitindo que o barco missionário 2 chegue nos lugares mais distantes, que uma criança receba uma escova, um creme dental, que um médico chegue ali, que um missionário, que um radical seja sustentado no campo, mensalmente, ofertando para a obra missionária. 50%, queridos, do sustento de missões nacionais vem da oferta da campanha missionária. Os outros 50% vem exatamente do PAN, o Programa de Adoção Missionária. Que Deus abençoe a sua vida, ficamos à sua disposição, à disposição desta igreja. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus.